Se você trabalha com marketing digital, tem um blog ou pretende inserir esse canal na sua estratégia de divulgação, saiba que a qualidade dos seus artigos é um ponto muito importante para o seu sucesso com essa estratégia. Se você tem dificuldades de produzir artigos ou simplesmente não sabe como produzir artigos de qualidade para o seu blog, esse vídeo é para você. Olá, tudo bem contigo? Eu sou o Felipe Cardoso e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu canal de empreendedorismo digital. E no insight de hoje eu vou te revelar todos os 7 passos que você precisa colocar em prática para produzir artigos de alta qualidade para a sua audiência. Então se você quer conferir cada uma dessas dicas, fica comigo até o finalzinho do vídeo, tá bom? Mas antes, eu peço que por favor você deixe o seu joinha aqui abaixo do vídeo. Isso me ajuda na divulgação do canal, me ajuda a saber se esses conteúdos têm sido relevantes para você. É a sua forma de me dizer obrigado pelos conteúdos que eu tenho te oferecido. Então se eu estou contribuindo com você, por favor retribua deixando o seu joinha aqui no vídeo, tá bom? Então antes de partirmos para o nosso conteúdo, roda a vinheta. Bom, o primeiro passo para você produzir artigos de qualidade é planejar o seu conteúdo. Exatamente. Você não pode simplesmente sentar-se em frente ao seu computador e começar a digitar qualquer coisa que vir à sua mente. Não! Você precisa fazer um planejamento antes para garantir uma boa qualidade dos seus artigos. E como é que você pode fazer isso? O primeiro ponto que você deve focar é na definição da sua palavra-chave. Todo artigo deve estar focado em uma palavra-chave, até para você manter o foco durante a sua produção e também por uma questão de otimização para os mecanismos de busca. Como é que você pode definir a palavra-chave do seu artigo? Bom, existem algumas ferramentas que podem nos ajudar nesse processo, como por exemplo o planejador de palavras-chave do Google. Se você já vem acompanhando os vídeos aqui do canal, você já deve ter percebido que eu falo bastante nessa ferramenta. E para você acessar essa ferramenta, basta clicar aqui no link da descrição, você vai acessar na sua conta e você vai pesquisar por termos relacionados ao seu nicho, termos relacionados ao assunto em que o seu blog está fundamentado. Depois disso, você vai analisar a média de pesquisas mensais que cada um daqueles termos vem recebendo, definindo apenas aquelas buscas que têm uma maior quantidade de pesquisas como ideias para suas futuras produções e também como ideias de palavras-chave para você utilizar no seu artigo. Outra ferramenta que você pode também utilizar é o Google Trends. Essa ferramenta vai te ajudar a medir o nível de interesse que aquele assunto ou palavra-chave que você pretende utilizar está recebendo ao longo de um determinado período, além de te listar uma série de outros conteúdos, de outras palavras-chave que também estão muito em alta, tá bom? Definida a sua palavra-chave, o próximo ponto agora é você planejar o seu título. E esse é um ponto muito importante mesmo para garantir uma boa qualidade dos seus artigos. Porque não adianta nada você ter um artigo com mais de 3.000 palavras, um artigo rico em informações, um artigo de boa qualidade, se ninguém acessa, se ninguém vê. Por isso você deve criar títulos que despertem a curiosidade dessas pessoas, que estimulem essas pessoas a clicarem e conferirem o seu artigo. Se possível, você pode utilizar até mesmo alguns gatilhos mentais, que são algumas técnicas de copyright que você pode utilizar no seu título para aumentar a taxa de abertura dos seus artigos. Fique ligadinho aqui no canal, porque nos próximos dias eu estarei trazendo mais vídeos falando sobre esse assunto, sobre gatilhos mentais. Então se você ainda não é inscrito, eu peço que por favor você se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades, tá bom? O segundo passo é você ter foco no seu avatar. Para que você consiga criar conteúdos que se conectem com o seu público, você primeiramente precisa saber com quem você está falando. Quais são as dores do seu público-alvo? O que o seu público-alvo está pesquisando? O que o seu público-alvo está querendo? Quais são as suas dificuldades? São algumas informações que você deve saber para que você consiga criar conteúdos que se encaixem perfeitamente no seu público-alvo, para desenvolver uma conexão, um engajamento maior com o seu público-alvo. Por isso é muito importante você saber com quem você está falando e ter foco no seu público, na sua persona, durante as suas produções, tá bom? Feito todo o planejamento do seu conteúdo, tendo em mente o foco no seu avatar, o próximo passo agora é partirmos para a pesquisa. A minha recomendação é que você defina 5 fontes de pesquisa diferentes. Ou seja, você vai pesquisar pela sua palavra-chave, por alguns termos relacionados àquela palavra-chave ali e vai começar a analisar cada um dos resultados que o Google irá te listar. E vai definir apenas os 5 melhores como base para a sua produção. É interessante também você optar por utilizar formatos diferentes. Ou seja, você pode pegar um artigo somente em texto, um artigo com texto em vídeo,
um infográfico, você pode pegar um podcast, entre diversos outros formatos que você pode utilizar. Mas fato é que você deve definir as 5 fontes de pesquisa e de preferência em formatos diferentes. Depois de fazer toda essa pesquisa, o próximo passo agora é consumir e agregar tudo que você pesquisou. Você deve analisar cada um dos seus resultados como se realmente estivesse estudando. Ali você irá definir os pontos positivos e os pontos negativos de cada um daqueles artigos. Você pode utilizar algumas ferramentas como mapas mentais, como um bloco de notas, como o Evernote, para organizar todas as informações. Então você vai analisar ali pontos como o designer do blog, a qualidade do conteúdo, o tamanho do conteúdo, a fonte utilizada, se deixou espaços em branco e não, se o texto realmente está escaneável, de fácil leitura. Você vai analisar cada um desses pontos e fazer as suas anotações. Os pontos positivos você pode tomar como base, como referência para a produção do seu conteúdo, e os pontos negativos você deve evitar. Isso vai fazer com que você torne as suas produções melhores do que as produções dos seus concorrentes, tá bom? O quinto passo agora é você escolher a mídia, o formato do seu artigo. Lembrando que você pode optar por utilizar tanto um artigo somente em texto, um artigo com vídeo, um infográfico ou também um podcast. Uma dica bem interessante que você pode utilizar é analisar qual formato a sua concorrência mais está utilizando. Ou seja, você vai pesquisar por blogs relacionados ao seu nicho e começar a analisar qual modelo de artigo a sua concorrência mais está utilizando. Depois de fazer essa análise, você terá 2 opções. Ou você pode utilizar o formato que a sua concorrência já está utilizando, por possivelmente ser o formato mais aceito pelo seu público, ou você pode simplesmente testar um novo formato. Se aquele novo formato que você testou for bem aceito pelo seu público, ótimo! Além de você estar se diferenciando da sua concorrência, você pode ter certeza que esse formato está sendo bem aceito pela sua audiência, pelo seu público, tá bom? O 6º passo é partirmos para a criação do nosso conteúdo. A minha dica é que você coloque sempre o que é mais importante logo no começo. Lembre-se que você tem apenas alguns poucos segundos para captar a atenção do seu leitor, estimulando com que essa pessoa leia o seu artigo até o final. Então, você deve colocar ali as informações mais importantes, mais relevantes, para estimular com que aquela pessoa leia o seu artigo até o final, tá bom? É interessante também você inserir no seu texto algumas formas de compartilhamento. Se o template do seu blog não disponibiliza essa função, existem alguns plugins que cumprem bem essa função, como por exemplo o DigDig e o Social Warfare. Eu vou deixar aqui abaixo os links dos plugins para que você possa conhecê-los melhor. Outra dica bem interessante e muito importante é que você foque sempre na criação de conteúdos épicos. O que são conteúdos épicos? Conteúdos épicos são conteúdos ricos em informação, conteúdos grandes, densos, com mais de 2.000 palavras, nos quais você destrincha detalhadamente tudo sobre um determinado assunto. O Google gosta desse tipo de conteúdo porque ele preza sempre pela experiência do usuário. Ou seja, quando ele percebe que o seu conteúdo tem muita informação, ele tenderá a ranqueá-lo melhor nas buscas. Por isso, foque sempre na criação de conteúdos épicos, conteúdos grandes e de muita qualidade. Tá bom? E para finalizar esse 6º passo, a minha dica é você colocar sempre um CTA, ou seja, uma chamada para ação, no final dos seus artigos. Você pode direcionar as pessoas ali para a página de vendas do produto que você promove, para a sua página de captura. Você pode criar uma chamada pedindo para que essas pessoas comentem no seu artigo ou compartilhem esse artigo nas redes sociais. Mas fato é que você deve sempre utilizar uma chamada para ação no final dos seus artigos, tá bom? O nosso 7º e último passo é a criação de um texto escaneável. O que é um texto escaneável? Um texto escaneável é um texto de fácil leitura. Não é aquele texto enfadonho, denso, com parágrafos enormes, difícil de ler e de se compreender. Não, é um texto mais leve, um texto mais descontraído que facilita a leitura das pessoas. Como é que você pode fazer isso? A minha dica é que você crie frases e parágrafos curtos. Frases de até 20 palavras, parágrafos curtos de 2, 3, no máximo 4 linhas. Utilizar bullet points também é uma ótima opção. Dividir o seu texto em subtítulos. Afinal, se você for fazer uma pesquisa mais completa e criar um artigo mais completo, dividir o seu texto em subtítulos vai facilitar a leitura das pessoas e vai também garantir uma melhor qualidade visual do seu texto. Então, utilize sempre subtítulos. E abaixo de cada subtítulo é interessante também você colocar uma imagem que represente bem o seu texto, de boa qualidade e de no máximo 700 pixels, para não impedir, não atrapalhar aí o carregamento da sua página, tá bom? Outra dica bem interessante é você falar sempre de 1 para 1, ou seja, em tom de conversa, como se você estivesse escrevendo para um amigo, como estou falando com você aqui agora. Porque embora você esteja escrevendo para milhares de pessoas, somente uma pessoa estará lendo o seu artigo por vez. Então é interessante você utilizar essa técnica de falar de 1 para 1, como se estivesse conversando
com um amigo. Deixar espaços em branco durante o seu texto para dar uma respirada no seu texto vai também melhorar a qualidade, vai facilitar a leitura das pessoas. Outra coisa interessante para você captar ainda mais a atenção do seu leitor é destacar alguns textos em negrito, colocando até mesmo highlight ou em itálico. Isso vai ajudar a manter a atenção das pessoas no seu artigo. E para finalizar essa parte, é interessante também você fazer a linkagem para outros artigos do seu blog e para artigos de sites internos, como por exemplo Wikipédia ou site de algum parceiro seu de negócios do mesmo nicho, algum outro blog do mesmo nicho que o seu. Isso vai te ajudar também a garantir um melhor ranqueamento nas buscas, além de facilitar a navegação durante o seu texto, tá bom? 7 passos para você produzir um conteúdo de ótima qualidade. E uma dica extra para finalizar esse vídeo é fazer sempre um resumo de tudo que foi abordado no artigo na sua conclusão. Além de você deixar o seu texto um pouco maior, você vai poder repetir a sua palavra-chave, garantindo uma melhor otimização do seu artigo, tá bom? Se você gostou, peço que por favor você deixe o seu like aqui abaixo. Como eu falei para você, isso me ajuda na divulgação do canal e também me ajuda a saber se esses conteúdos têm sido relevantes para você. É a sua maneira de me dizer obrigado. Então deixe o seu like e eu quero saber de você. Qual é a sua maior dificuldade na hora de produzir artigos, na hora de produzir conteúdos para o seu blog? Deixe o seu comentário aqui abaixo me contando a sua opinião. Te vejo no próximo insight, um forte abraço e muito sucesso. Fui!